Mais velho do que Matusalém. A doutrina secreta. Capítulo 23. A eternidade no homem. Nos escritos ocultos que circularam entre os primeiros cristãos, há testemunhos de uma verdade profunda. A eternidade não é apenas um dom futuro, mas uma realidade já inscrita no homem. O Evangelho de Tomé registra a voz de Cristo dizendo: O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e vós mesmos sereis a pobreza. Esse conhecimento de si não é psicológico ou filosófico, mas espiritual. É a revelação de que dentro do homem habita a centelha da eternidade. Outros manuscritos afirmam que Jesus instruía os discípulos a não temer os que matam o corpo, mas não podem tocar a alma. E acrescentava que o corpo, santificado pelo Espírito, também seria revestido de incorruptibilidade. A tradição apócrifa sugere que alguns discípulos compreenderam este mistério e não provaram a morte, mas passaram a eternidade como Enoque e Elias, sinais vivos de que o homem, unido a Deus, participa de sua própria natureza imortal. A eternidade não é horizonte distante, mas semente oculta no coração de cada homem. Ela pulsa como chama discreta, como rio subterrâneo que um dia brota em fonte. Quem a encontra, descobre que nunca esteve sujeito ao tempo. Cada célula, cada respiração, cada pensamento é sustentado por uma energia que não se esgota. O homem desperto vê seu corpo não mais como prisão, mas como templo. Seus olhos não apenas contemplam o mundo, mas atravessam o véu do tempo. Suas mãos não apenas trabalham, mas se tornam extensão da força criadora de Deus. A vida, antes medida em anos, agora se estende como uma linha sem fim. O peso da velhice se dissolve. A juventude deixa de ser lembrança e passa a ser estado permanente. A eternidade não é depois, é agora, vivida na carne e no espírito, que se unem em perfeita harmonia. A filosofia sempre lutou contra o limite imposto pela morte. De Platão a Heidegger, o homem foi descrito como ser para a morte, aquele que encontra sentido justamente por saber que é finito. Mas essa visão é apenas metade da verdade. O Evangelho eterno revela que o homem é, em essência, ser para a eternidade. Não fomos criados para o fim, mas para o infinito. A ciência, ao prolongar a expectativa de vida, apenas toca a superfície do mistério. O verdadeiro segredo não está na manipulação biológica, mas na ativação da energia espiritual que chamamos de fé. Quando a fé se torna tangível, quando o Espírito Santo governa cada célula, a morte deixa de ser destino inevitável e se torna apenas escolha de transição. O homem eterno é aquele que decide quando e como transcender aos planos superiores, não porque o corpo o obriga, mas porque o Espírito o chama. Assim, a eternidade não é uma dádiva restrita a poucos iluminados, mas a herança de todos os que descobrem sua filiação divina. O homem é eterno porque carrega em si o sopro de Deus, e esse sopro não conhece fim. Se a eternidade habita no homem como semente invisível, é inevitável que um dia ela se manifeste plenamente. A consciência, ao descobrir-se infinita, chama o corpo a participar da mesma realidade, pois o ser humano não é apenas alma, é unidade indivisível de espírito, mente e carne. Não seria suficiente que a alma fosse eterna e o corpo se desfizesse no pó, porque Deus não criou o homem fragmentado, mas inteiro. Assim como Cristo ressuscitou em corpo glorificado, tornando-se primícia da nova criação, também cada homem e cada mulher chamados à vida eterna estão destinados a vestir essa mesma veste incorruptível. O corpo, que antes envelhecia e se curvava sob o peso do tempo, é transfigurado em luz, em força, em imortalidade.
Portanto, a reflexão seguinte nos levará a contemplar o mistério do corpo de glória, a transformação final do homem em templo vivo da eternidade, quando a carne deixa de ser mortal e se torna reflexo perfeito da divindade que nela habita.